Faremos essa leitura de forma alternada e eu convido você a estar fazendo essa leitura em voz audível. Isaías 52, 13 a 15, 53, ele todo. Leiamos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não foi lhe anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, e não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como muito de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Esse texto é a revelação dada a Isaías, da vinda do nosso Messias, do nosso Salvador. Muitas vezes temos anunciado o Evangelho, temos pregado este Evangelho. Ele é pregado desde essa data, mas muitos não ouviram. E Jesus Cristo, vindo ao mundo, cumprindo essa profecia, eles cumpriram esse texto relatado, crucificaram o Salvador, crucificaram aquele que vinha os redimir. E hoje, o que temos feito com essa salvação? A proposta dessa noite é a salvação pela graça, mas ela não é de graça.
para mim e você termos essa comunhão com o Senhor, foi necessário que Ele descesse a este mundo. Foi necessário que Ele vivesse as nossas dores. Foi necessário Ele deixar de ser Deus e se tornar homem. E Ele, ao adentrar ao caminho do Calvário, indo ali, Ele sofreu todo o que o homem pode sofrer fisicamente, porque era necessário, como o salário do pecado era a morte, era necessário que um homem morresse. Era necessário que o homem fosse crucificado para remediar o pecado. Muitas vezes nós temos vivido um evangelho falso, um evangelho que não agrada a Deus. Temos o tema proposto da nossa igreja que diz: plantando o evangelho, colhendo vidas transformadas. Será que temos pregado este evangelho? Será que temos anunciado a redenção através de Cristo Jesus? Muitas vezes temos igrejas que têm oferecido outro plano de salvação. Vem aqui, os seus problemas acabarão. Vem aqui e você se tornará rico. Vem aqui e você receberá isto ou aquilo. Mas para que as pessoas fossem salvas, era necessário Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. E os próprios que o receberam mandaram crucificá-lo. Eles não quiseram ouvir esta mensagem. Isaías, no seu chamado, já foi dado a ele, que ele pregaria e as pessoas não ouviriam a mensagem. E por 50 anos ele pregou essas profecias relatadas aqui. E foi necessário mais 400 anos de silêncio para que cumprisse essa profecia e viesse o Jesus. Aí eu faço a pergunta para você: o que você tem feito com a sua salvação? Será que você tem vivido de forma redimida pelo Senhor? Dentro dos nossos símbolos de fé, nós temos conhecido como a doutrina da graça ou a soteriologia, aonde o homem ele é uma vez salvo por este evangelho, por essa remissão do Senhor ali na cruz do Calvário, a qual nós somos justificados, não temos mais culpa do nosso pecado, nós não mais somos arguídos por Satanás, porque o preço da redenção foi pago. E muitas vezes vivemos militando com o pecado. Se uma vez Jesus Cristo morreu de forma vicária, dando a vida e salvando tantos que antes dele veio e o que os doravante viriam, como eu e você estamos aqui assentados, porque voltamos a cometer os mesmos pecados, as mesmas falhas, os mesmos erros? Será que o sacrifício de Cristo não foi perfeito? Cantamos o primeiro louvor que ele deixou a glória dele. Ele era adorado pelos anjos, ele é adorado por todas as hostes celestiais. Mas pelo plano da salvação de Deus foi necessário ele se tornar homem como eu e você. Ele teve fome, ele teve sede, ele sofreu as mesmas necessidades de nós. Mas como ele era justo, ele era perfeito, ele não cometeu nenhum pecado. Ele obedeceu seu pai e a sua mãe. Ele foi criado como eu e você, jovens e adolescentes, e chegou à juventude e cumpriu o propósito a qual ele estava prometido. Porque no seu batismo, quando ele está ali saindo das águas, após João Batista ministrar sobre ele o batismo a qual era ministrado naquela época, o Senhor olha para ele e diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu terei prazer no que ele vai fazer. Mas nesse texto proposto aqui, há uma outra simbologia, uma outra forma de amor de Deus para com seu filho. Ele tem prazer na morte. Será que nós teríamos prazer na morte do nosso filho? Será que nós teríamos prazer em ver alguém morrer? Mas foi necessário que Jesus morresse, para que eu e você tivéssemos comunhão com Ele. Por isso a salvação não é de graça, ela é oferecida de graça, mas foi pago um alto preço, e o preço foi o Filho de Jesus. Olhando para o texto, diz que eis que o meu servo procederá com prudência, será ele exaltado e elevado
e será muito sublime. É o que fazemos aqui todos os domingos. Todas as vezes que exaltamos o nome de Jesus, olhamos para essa passagem que Jesus foi servo. Ele rogou ao Pai: Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero sofrer isso que será ministrado sobre mim, porque Ele era Deus. Ele saberia o que ia acontecer com Ele. O próprio Jesus viu Davi pecando, viu todo o povo de Israel blasfemando o nome de Deus. Ele viu todo o povo que Ele libertou do Egito, peregrinando por 40 anos no deserto. Viveu 400 anos no exílio, e ao ponto que chegou o clamor da ira a qual eles estavam postos, Ele libertou eles. Ele viu toda a nação de Israel blasfemando o seu nome, prostrando diante de outros ídolos. É esse Getsêmani que Jesus estava passando ali, cumprindo a sua ordenança. Ele estava ali no Getsêmani orando por mim e por você. Você já parou para pensar quantos pecados você já cometeu na sua vida? E às vezes 1 minuto de oração silenciosa parece muito para muitos. E Jesus chorou para Jerusalém e olhou: Jerusalém, Jerusalém, porque você mata os seus profetas. Nós fazemos isso quando toda vez a palavra de Deus é lida, e vimos ao culto e ouvimos a palavra de Deus e voltamos para a nossa casa e cometemos erros, pecamos contra o Senhor. A palavra de Deus, a boca do profeta que está pregando, você está matando essa palavra. Você não está querendo ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele foi cumpridor dessa promessa. Por isso que hoje Ele é exaltado em todas as nações. Esse Evangelho é pregado e anunciado, e até que nem a última nação, o último povo, a última tribo não ouça a palavra do Senhor, Ele não vai voltar. Por isso que no verso 4 Ele diz: como pasmaram muito à vista dele. E aí vem aqui uma nota do autor, em parênteses, dizendo: pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros filhos dos homens. Temos um dos nossos cânticos que cantamos, que desejamos ver a face de Cristo, que desejamos tocar em suas vestes, que desejamos estar na presença de Cristo, mas esse Jesus aqui, ninguém queria olhar para Ele, porque o seu rosto estava transfigurado pelas chibatadas, pelos espinhos, o seu rosto descia sangue. Ele estava sofrendo por mim e por você. Muitas vezes, quando vimos imagem de uma pessoa ferida, nós temos nojo, temos aversão de ver aquilo, mas este era o Filho de Deus. Quantas pessoas desejaram ver Jesus fazendo os milagres, fazendo as suas ministrações de cura? As pessoas concorriam para onde Jesus estava, e agora Jesus estava sendo ultrajado, e ninguém queria olhar para Jesus. O verso 15 diz: assim como causará admirações às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Com a morte de Cristo foi dada a liberdade para mim e você ver o Senhor Jesus Cristo, porque até aquela presente data Jesus era prometido para os judeus. Só eles tinham a graça salvadora por estarem na aliança abraônica. Agora, quando Jesus vai para a cruz, Ele é morto, Ele é crucificado, eu e você temos livre acesso, porque Jesus, quando está andando com os discípulos, Ele fala que há muitos de outras nações que precisarão ouvir deste Evangelho, dessa graça que pode salvar a todos, porque todos viviam debaixo da lei, e se você pecasse um mandamento da lei, você quebrava toda a lei. E assim o povo de Israel era necessário essa remissão. Por isso que esse Evangelho é anunciado,
Quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo como nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado dos homens, e de dores que sabe que é padecer, como de quem homem escondeu o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Eu creio que se eu e você estivéssemos naquele dia, talvez estaríamos nessa lista aqui. Jesus ministrou milagre para mais de 5.000 pessoas, curou leprosos, paralíticos, ministrou a sua graça, porque os evangelhos falam que se fosse relatasse todos os milagres, não haveria livros para escrever. Mas na sua crucificação estava sua mãe e João. Todos os abandonaram, inclusive os apóstolos. Ele foi desprezado pela criatura, pelos que ele criou, pelos que ele ministrou a sua graça e a sua misericórdia. Quantos hoje estão ouvindo esse evangelho e estão rejeitando essa graça salvadora? Quantas pessoas que já se adentraram a esse templo e hoje estão no lamaçal do pecado? Quantas pessoas que já ouviram este evangelho, esse sermão, milhares de vezes, e têm rejeitado essa pregação? Olham para a cruz e não veem a salvação. Olham para a Santa Ceia e não têm prazer em comunhar com o Senhor. Não têm prazer de estar na presença do Senhor. É essa pergunta retórica que Isaías faz: quem creu nesta pregação? Porque Isaías foi alertado sobre isso lá no seu capítulo 1 e também no capítulo 6, que ele iria pregar e as pessoas não ouviriam. Muitas vezes nós estamos surdos para a palavra do Senhor, porque há em nós pecado, há em nós raiz de amargura, há em nós um descontentamento com as coisas da vida. Por isso que não ouvimos a palavra de Deus. Por isso que os nossos ouvidos não estão sensíveis a esta graça. Não sei se você já ouviu algum relato de muitos povos, de muitas nações, de pessoas que foram convertidas depois de muita vida de pecado. Há uma alegria, há um contentamento, há um desejo de fazer a obra do Senhor. E muitas vezes nós somos nascidos, criados no Evangelho e não temos essa alegria de servir ao Senhor, porque continuamos não ouvindo esta pregação. Muitas vezes passamos e não apercebemos quão grande foi esse sacrifício, quão grande foi essa obra redentora, porque estávamos irados contra o Senhor. É assim que as pessoas estão cegas, estão enraivecidas e fazem tudo para aborrecer o Senhor. É assim que um homossexual se revela contra Deus. Eu não aceito o Senhor, eu não reconheço o Senhor como meu Salvador, eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. A prostituta, o viciado, o drogado, a pessoa que se embriaga, tudo que ela faz é rebeldia contra o Senhor. E é assim que nós fazemos com os nossos pecados. Às vezes condenamos essas pessoas, mas quando pecamos ao Senhor, nós estamos colocando mais flagelo no nosso Deus. Estamos fustigando mais ainda a ira de Deus sobre o nosso Salvador. Por isso que ele rogou ao Pai: passa de mim esse cálice. E quando ele está na cruz, ele diz: tetelestai, está consumada essa obra. Mas antes disso ele responde: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que qualquer pai, qualquer avô, se vê um filho no desespero, se vê o filho numa tragédia, numa iminência de perder sua vida, qualquer pai irá socorrer. Mas o Senhor ficou calado, o nosso Deus ficou calado.
porque era necessário que Jesus morresse ali na cruz. E por isso que ele diz, tetelestai, aquilo que eu vim fazer, aquilo que foi profetizado por Isaías, foi consumado, para que eu e você hoje pudéssemos cantar e louvar ao nosso Deus. Então a salvação não é de graça, mas é por graça, porque nós éramos rebeldes, totalmente depravados, totalmente corrompidos na nossa natureza. Por isso que Deus ministrou essa graça que nós falamos como graça irresistível, algo que nenhum homem pode esperar, mas ela pode salvar qualquer pecador. Ao mesmo tempo que ela é irresistível, também ela é limitada, porque ela não foi oferecida a todos. E você já parou para pensar que você é um escolhido do Senhor, um eleito, um salvo, um reconciliado com o Senhor? Enquanto muitos estão morrendo com os seus pecados, você tem mais uma vez a oportunidade de ouvir essa mensagem e de se reconciliar com o Senhor. Porque muitos estão morrendo nessa noite, muitos estão perdendo suas vidas nessa noite. E será que eles ouviram essa pregação? Será que eles ouviram deste evangelho? Será que eles ouviram falar de Jesus, que ele viria, que ele morreria e que também ele ressuscitaria e voltaria para nos buscar? Cantamos que está preparado um lugar para mim e para você. Mas se você não ouvir essa pregação, se você não reconhecer os seus pecados que foram colocados sobre Jesus, você não estará lá nessa morada. Então é necessário que você reconheça esse plano salvífico para você. Porque não foi um sangue de um qualquer, foi o sangue do Filho de Deus. Olhamos na mitologia, olhamos nas histórias de alguns povos, aonde todos os deuses requerem sacrifícios humanos, requerem sacrifício de filhos, requerem sacrifício de virgens, requerem sacrifício de tudo que a pessoa tem de bom. Mas aqui Deus requer o sacrifício do seu próprio Filho. O próprio Deus deu a vida por mim e por você. Então por que rejeitamos esta mensagem? Por que não ouvimos essa pregação? O texto continua dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e as nossas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Foi isso que levou Jesus Cristo a sofrer ali na cruz. Porque todos os nossos pecados, toda vez que nos quedamos ao Senhor, toda vez que colocamos diante dEle as nossas falhas, é esses pecados que o Senhor levou sobre si. A sua enfermidade, a sua doença, a sua mazela, tudo que sofremos é fruto do pecado. É fruto da ira de Deus sobre a face da terra. Quando o Senhor ministrou ali no Éden, sobre Adão e sobre Eva, eu e você fomos culpados disso também. Porque em pecado concebeu minha mãe, nós nascemos em pecado. E a ira de Deus permanece sobre nós. Por isso que Jesus Cristo sofreu todas essas dores, todas essas ultrajantes coisas que, ao olhar o filme, que não sei se você já viu, de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, a qual Jesus está ali sendo chibatado, Jesus está sendo fustigado, Jesus está sendo cuspido na sua cara, é tirado dele as vestes, ele de forma desnuda vai percorrendo ao Calvário. Era isso que ele estava sofrendo. E muitas vezes nós nem choramos diante do nosso pecado,
Davi fala que quando ele estava com o seu pecado preso ao seu coração, os seus ossos doíam, havia nele tristeza. Ele roga ao Pai e diz que não tire dele a alegria da salvação. Se nos causa essa tristeza, quanto mais ver Jesus Cristo sofrendo. Deveríamos, doravante, fazer qualquer aversão ao pecado, retirar tudo que nos faz pecar diante do Senhor, seja a televisão, o celular, qualquer coisa, porque o Senhor Jesus Cristo foi crucificado por causa desses pecados. Nosso olhar impuro, a nossa cobiça, a nossa avareza, a nossa mesquinharia, os desejos mais intrínsecos da nossa alma que faz nos pecar, deveríamos largar de mão, porque tudo isso Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Por isso que ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você hoje pode dormir em paz, se hoje você pode adentrar o culto e não ser pulverizado pelos seus pecados, porque pela lei de Israel, se você tivesse pecado, você não poderia entrar no templo, e aqueles que ousaram adentrar morreram na presença do Senhor. O sumo sacerdote só tinha a oportunidade de uma vez no ano chegar ao Santo dos Santos. Você hoje, a qualquer momento, pode orar a Deus, você pode cultuar, você pode abrir a palavra de Deus. E por que pecamos? Por que vivemos fazendo coisas que desagradam ao Senhor? O sumo sacerdote tinha medo de se adentrar ao Santo dos Santos, e era colocado nele uma corda e um chocalho para que, caso ele morresse lá, ele fosse retirado. Nós temos a passagem lá nos livros de Crônicas, aonde um jovem tenta segurar a arca da aliança e ele é morto, porque a presença do Senhor o matou, porque era proibido tocar na arca da aliança. E hoje você pode adorar a Deus, pode louvar, pode bendizer, porque Jesus Cristo precisou sofrer isso, e muitos não puderam ouvir este evangelho. Por isso que eu convido a você a continuar lendo o verso 7, que diz, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, e não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, e designaram ele a sepultura com os perversos, mas com o rico teve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Quando olhamos para esse texto, precisamos recorrer aos evangelhos, aonde Jesus, ele está ali no seu processo de crucificação, ele vai diante de Anás, de Caifás, de Pilatos, de Herodes, os principais religiosos e políticos daquela época, e ele não reclamou nada. Ele poderia rogar aos seres celestiais e viesse ali o salvar. Quando ele está saindo do Getsêmani, os seus perseguidores vêm com Judas e o leva, e Pedro tenta o defender, e ele faz esta menção, que ele poderia rogar a Deus para o libertar daquilo, mas ele continuou o seu propósito. Ele não reclamou, ele não questionou ali os principais da sinagoga. E se você voltar lá no início dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, esse mesmo jovem estava com 5 anos diante deles, ministrando a graça, ministrando a palavra, e eles olham para aquele jovem, como esse menino sabe dessas coisas? E a sua mãe, ao repreender, diz, estou fazendo a vontade do meu Pai. Ele sabia do seu propósito, ele saberia que ele ia passar por isso, e ele cumpriu cabalmente
o seu ministério. Para que hoje eu e você fomos salvos por graça, não por obra, não por sacrifício, não por penitência, não por viver de forma abnegada deste mundo, enclausurado em mosteiros, enclausurado em locais longe de tudo, para não pecar. E mesmo assim nós vemos um homem chamado como Martim Lutero, que vivia nesta condição, e eu lhe abri o Evangelho, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, justificado, pois, mediante a fé. E aí ele tem essa celebre, o justo viverá por fé. Mas essa fé não vem de você, vem de Deus. Todo o mérito é de Cristo, é Cristo que salva, é Cristo que justifica, é Cristo que regenera, é Cristo que converte a você. A nosso único papel nessa vida é não pecar, meu irmão. E por que pecamos? Por que deixamos de congregar? Por que deixamos de orar? Por que deixamos de fazer as boas obras, não para a salvação, mas para testificar que Deus fez por nós? Será necessário que Cristo volte aqui para termos a confirmação deste texto? Será que é necessário que Jesus Cristo sofra isso novamente? O título proposto pela nossa tradução é o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Ele foi uma vez só e para todos sempre. Ele não voltará mais para fazer isso. Ele voltará agora para julgar a mim e a você, e julgar todos aqueles que estão longe da presença do Senhor. Por isso é necessário que creiamos nesse plano salvífico. É necessário que olhamos para isso com um olhar contrito, com o coração arrependido, porque sabendo que o que Jesus sofreu não era para Ele, era para mim e para você. Se olharmos para as profecias e os profetas a qual citaram, a nação de Nínive foi subjugada, a nação de Israel foi afligida e levada a cativo por causa dos seus pecados. O Egito foi destruído pelas 10 pragas e com eles o faraó, por causa da ira de Deus. Será que eu e você seríamos capazes de suportar um pouquinho da ira de Deus? Quando olhamos, às vezes, uma tempestade, já nos desesperançamos. Se a água da nossa rua sobe um pouquinho, já ficamos desesperados. Se a inflação vira 2 dígitos, nós já ficamos aloprados e loucos. Se o dólar bate mais de 5, nós já ficamos também desesperados. Você já pensou se Deus puser a mão sobre você? Se o próprio Cristo pediu que passasse o cálice dele? Então é necessário que creiamos nisso. Por isso que o verso 10 em diante vem a gratidão do nosso Deus para com o serviço de Jesus. Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo-o enfermar, e quando der ele a alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias à vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque na iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na sua morte, foi contado com os seus transgressores, e contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelas transgressões intercedeu. Quando o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o seu ministério aos apóstolos, ele diz que viria o Consolador, que viria o Salvador, que nos daria a reconciliação com Ele. E quando Jesus se assunta ao céu, desce o Espírito Santo, que faz a mim e você nos convencer do pecado. Faz eu e você olharmos para esse ministério, essa obra da salvação,
que muitos não entenderam até o dia da crucificação, inclusive os apóstolos. Mas eu e você temos a graça da palavra de Deus revelada. E eu posso olhar para esse texto e imaginar a pessoa de Deus moendo Jesus. Você já parou para pensar isso? O texto diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, e dera a ele a sua alma como oferta de pecado. O Senhor nosso Deus viu o seu Filho na cruz, e esse texto é a revelação. Deus falando a Isaías, Isaías escrevendo, e Jesus vendo qual seria o futuro dele. Ontem eu estava pregando ali na igreja de Campo Verde, falando sobre família, falando sobre filhos. Desejamos nossos filhos o melhor para a vida deles. Gastamos todo o nosso tempo, todo o nosso vigor físico para sustentar os nossos filhos. Pagamos plano de saúde, faculdade, todas essas coisas. Mas o Senhor nosso Deus decretou que Jesus Cristo morreria na cruz. Você desejaria isso para o seu filho? Por isso que você não é Deus. Mas Deus fez isso como ato de amor por nós. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário que você creia nessa obra da redenção. É necessário que você olhe para a sua vida de pecado e fale: Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado por o Senhor ter sofrido na cruz por mim. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado a vida por mim. Não permita hoje que eu mais venha pecar contra o Senhor. Nós deveríamos ter uma oração de, ao mesmo tempo, viver confessando o pecado e vivendo agradecendo. Mas muitas vezes viemos ao culto só pedindo: Senhor, cura isso. Não está errado, meus irmãos. Não está errado em você pedir. Mas quantos pedidos é feito e quantos que vêm agradecer? Mas deveríamos todo instante orar pela gratidão do perdão dos nossos pecados. Porque se nós não tivéssemos essa ordenança do Senhor, esse processo redentivo de Cristo, que seria eu de você? Viveríamos uma vida eterna de sacrifício. Por isso eu os convido a voltar, ou melhor, seguir à frente. Em Romanos capítulo 5, verso 1 a 5, Paulo vai declarar tudo isso que aconteceu, agora ensinando ali para o povo de Roma. No capítulo 5, verso 1 a 5, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes, gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É essa a consumação da graça do Senhor, que uma vez Cristo crucificado ali na cruz, nossos pecados foram justificados. Agora eu e você somos declarados justos. Por isso que você pode cultuar a Deus. Pela lei de Deus, só o justo poderia se adentrar ao templo. Só aqueles que eram circuncidados, aqueles que eram filhos de Deus. E nesse processo da justificação nós somos adotados, nós somos enxertados, nós somos inseridos nesse plano da graça, que era destinado só aos filhos de Abraão. Por isso que você hoje pode cultuar ao nosso Deus. Por isso que hoje podemos glorificar e bendizer ao seu santo nome. Por isso que não vivemos mais de obras, mas pela graça. Por isso que eu lhe convido a andar mais um capítulo, 2 à frente. No capítulo 8,
verso 26 em diante ao 30 diz: também o Espírito, semelhante modo, vos assiste na nossa fraqueza, porque não sabendo orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda o coração e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele quem intercede pelo santo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que de antemão conheceu, os predestinou, para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, esse também os chamou. E os que o chamou também, esses justificou. E os que justificou, ele também glorificou. Esta é a obra da graça. É um plano redentivo perfeito, proposto para mim e para você, a qual Paulo coloca como a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Primeiro você é chamado por essa pregação, por esse evangelho que transforma a vida, aonde homens choram, mulheres e crianças e adolescentes se arrependem dos seus pecados. Esse Espírito faz em nós uma regeneração. Essa regeneração nos faz nos converter. Uma vez indo para a perdição eterna, agora nós temos uma conversão para Cristo Jesus. E isso produz em nós algo que se chama a doutrina, que vai nos moldar e nos fazer chamar filhos de Deus. E em breve, se você morrer hoje ou amanhã, você vai receber a última característica dessa, que é a glorificação. Para aqueles que ouvem esta mensagem, para aqueles que ouvem este evangelho. Muitos têm buscado viver uma vida talvez ética, talvez uma vida moral, talvez uma vida que se adeque a este mundo, mas sem cometer os deslizes maiores. Mas se esse evangelho não for pregado a essas vidas, se eles não ouvirem essa crucificação, não ouvirem esse processo redentivo de Cristo, eles estarão predestinados, não para a salvação, mas para a condenação. Porque o povo de Israel ouviu essa mensagem, ouviu essa profecia, mas quando ela estava tipificada na pessoa de Jesus, este povo disse: crucificam. Nós não queremos este Salvador. Queremos um bandido. Queremos um salteador. Queremos um ladrão. Queremos que mate esse Salvador. Não é assim que este mundo está, aprovando tudo que é errado, concordando com tudo que está errado, permitindo os erros e os pecados serem legitimados, permitindo que as coisas sejam feitas erradas do nosso lado. Será que eu e você não estamos sendo coniventes com isso? Vendo o meu colega de trabalho fazendo uma coisa errada e não o corrigindo, não o arguindo, sendo chefe, sendo encarregado, sendo supervisor, sendo condescendente com as coisas erradas, como pai, como mãe, como filho, permitindo que as coisas erradas sejam propagadas. Por isso que esse evangelho veio e foi pregado, para que eu e você hoje tivemos essa graça, que muitos não têm, mas ela foi paga, e um alto preço foi pago. Porque até aqueles dias era imolado animais. Era uma pomba, era uma ovelha, um cordeiro, um cabrito. Era um animal, eram muitos animais. Mas agora é o Filho de Deus que é sacrificado por mim e por você. O único homem que se atentou a fazer isso foi o próprio Abraão, quando Deus chama ele para sacrificar o seu próprio filho.
Mas mesmo assim Deus já mostra sua graça e repreende Abraão e propicia a ovelha para ser sacrificada. Quando Adão e Eva pecam lá no paraíso, eles fazem vestes de roupas, de folhas, que irão decompor, que irão ser trocadas diariamente. E o Senhor novamente mata um animal e derrama sangue para que seja mostrada a sua graça. Olha o seu pecado, Adão. Mais uma vida está sendo morta. Quando Abraão faz a sua ministração do sacrifício, ele imola mais um animal. E agora Deus fala para todas as nações: eu estou matando o meu próprio filho, para que você tenha salvação. Será que você não está vendo isso? Será que você não está vendo esse sacrifício sendo realizado? Será que você não tem capacidade de discernir isso como a última oportunidade que é dada para a humanidade? É dada para mim e para você? Se eu não reconhecer esse sacrifício, não haverá mais oportunidade, não haverá mais redenção, não haverá mais nenhum outro tipo de sacrifício. Por isso foi necessário que Jesus Cristo sofresse tudo isso por mim e por você. E a meu pedido é que você não volte mais a pecar. Mas mesmo assim, se todavia pecar e confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas é necessário que você faça isso com o coração arrependido. É necessário que você faça com o coração contrito, pedindo a Deus: Senhor, não me permita que eu cometa esse erro novamente. Senhor, afasta de mim tudo isso que está me fazendo pecar contra o Senhor. Tudo isso que está tirando a alegria da salvação. Sabemos que o nosso pai, a nossa mãe não está presente o tempo todo, mas o Senhor sonda e o próprio Espírito Santo está olhando o que estamos fazendo. Se você hoje tem o Espírito Santo que habita no seu coração, você está levando ele para pecar. Ele está vendo o que você está fazendo. E você não confessa. Você não reconhece o seu erro. Por que vivemos uma vida tão medíocre? Por que vivemos uma vida tão desleixada? Por que não temos prazer em cultuar ao Senhor? Amanhã está anunciando, não sei se você já está sabendo, que terá greve de ônibus. Mas eu creio que muitos vão andar a pé a chegar ao seu trabalho. Muitos vão pegar carona, vão pagar Uber, vão ligar para o patrão: vou chegar mais tarde. Não é assim que fazemos? Mas por que para as coisas de Deus tudo é mais difícil? Não fazemos um esforço mais? Por que vivemos de forma tão relaxada? Aí eu pergunto e concluo com os irmãos: se a salvação foi de graça, por que estamos pagando um preço tão alto? Vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor? Será que o Senhor não foi suficiente a sua morte e a sua crucificação? Mesmo como muitos relataram o filme de Mel Gibson, sendo uma das formas mais verdadeiras de como foi o sacrifício de Cristo, não pode tipificar a ira de Deus. Não pode mostrar quanto Cristo sofreu ali na cruz. E por que eu e você continuamos a pecar contra o Senhor? Que você faça uma reflexão na sua vida, se a salvação foi verdadeiramente de graça. E ela de graça foi dada, por isso que ela é pregada hoje,
está sendo pregada em vários lugares nessa noite e continuará sendo pregada. Mas esses aqui que ouviram essa profecia há 2.700 anos atrás, eles rejeitaram essa pregação. Que você não rejeite este evangelho, que você não rejeite esse sacrifício, porque a salvação foi de graça, mas não foi por graça. Eu peço a você, meu irmão, que faça uma reflexão da sua vida, que faça um recomeço com o Senhor, que olhe para o seu passado, para os seus erros, para os seus pecados, e confesse diante do Senhor, porque Ele já pagou o preço da sua salvação. Basta agora você viver pela graça. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez estamos, ó Pai, vivendo uma vida que talvez não agrade ao Senhor.